Provavelmente você já cometeu alguns erros que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Você confundiu quando usar uma palavra, expressão ou outra. Me chamo Vanessa Pimenta Oliveira, mas pode me chamar de Pepper, e há mais de 10 anos ensino inglês de uma maneira prática e eficaz. Então, se você gosta de aprender inglês dessa maneira, direto ao ponto, prática, simples, já se inscreve neste canal e ativa as notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo. Bem, o intuito deste vídeo não é fazer com que você se sinta insegura, insegura. Por exemplo, assim, nossa, eu errava isso, eu errava aquilo, nossa, eu falava errado. Não se preocupa com isso, porque o mais importante de tudo é a gente sempre aprender. Portanto, se você, ao assistir esse vídeo, perceber que você comete alguns erros, não se sinta inseguro. Pense assim, que legal, a partir de agora eu não vou mais errar, aprendi. Uhul, aprendi, ok? Então, esse é o meu maior intuito. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela para ficar de uma forma mais prática. Bem, primeiro par de palavras aqui, que é um erro muito comum entre os brasileiros, é actual and current. Por quê? Brasileiros geralmente acham que essa palavrinha aqui, actual, quer dizer atual. Então, por exemplo, é comum um erro my actual job. My actual job. Brasileiros acham que estão falando meu trabalho atual, mas na verdade enfim, não faz muito sentido. Por quê? Actual a gente usa actual no sentido de que algo é verdadeiro, de que algo existe. Então, por exemplo, actual cost, ou seja, o custo real de alguma coisa, né? Então, quando você quer dizer o seu trabalho atual, a situação atual, salário atual, você usa a palavra current. Current. Então, por exemplo, who is the current president of Brazil? Ok? Então, se você quer usar a palavra atual, você tem que usar current, not actual. Segundo par de palavras é particular and private. Um erro muito comum é as pessoas falarem mais ou menos assim: eu faço aula particular de inglês. E aí falar I take particular classes. Tá errado. Se você quer dizer que você tem aulas particulares, reunião particular, você vai usar a palavra private, porque particular em inglês a gente usa quando a gente quer dizer que algo é específico, é especial, tá? Então, se você quer falar, eu tenho aulas particulares de inglês, aulas, reuniões, enfim, qualquer coisa particular, você está querendo dizer private. Antes de eu ir para o próximo, uma dica para você aproveitar esse vídeo da melhor maneira. Assista esse vídeo de uma vez só, a primeira vez, depois na segunda vez você pode assistir parando, fazendo pausas para você anotar, fazer anotações, porque como você pode perceber, eu coloquei o significado de cada palavra, caso você não queira usar a tradução, e também coloquei exemplos. Então, você pode fazer anotações em uma segunda vez que você assistir esse vídeo, ok? Terceiro par de palavras que brasileiros confundem muito é pretend, intend. Provavelmente você já viu essa palavrinha aqui, professores já te corrigiram, provavelmente, porque brasileiros acham que pretend é pretender, só que na verdade pretend quer dizer fingir. E intend, que significa pretender, tá? Então aqui, por exemplo, pretend é fingir. She pretended to be his girlfriend. Opa, acontece, tá vendo? She pretended to be his girlfriend. Então, aqui, ela fingiu ser a namorada dele. Intend é quando você pretende fazer algo. I intend to finish this book tonight. Eu pretendo terminar esse livro hoje à noite. Quarto par de palavras. Na verdade, aqui é uma expressão, né? In time, on time. Qual que é a diferença de in time para on time? Quando você usa in time, quer dizer que algo está acontecendo antes do esperado, e on time quer dizer que está acontecendo no momento exato. Então, por exemplo, uma situação. Quando você vai para um ponto de ônibus, e aí você percebe que você perdeu o ônibus porque o ônibus passou 2 minutos adiantado. Esse adiantado que o ônibus passou é in time. Agora, se você chega no ponto de ônibus e assim que você chega, sabe aquela sensação maravilhosa? Assim que você chega no ponto de ônibus, você vê o busão chegando, né? Ou seja, nessa situação você fala assim, nossa, cheguei na hora. Esse na hora é o on time, ok? 5. Aqui, como eu disse, não é um par de palavras, né? Eu falei no começo do vídeo que às vezes não iam ter só duas palavrinhas, mas na verdade 3 palavrinhas que se confundem. Então, essas 3 aqui, ó. Industry, fabric and factory.
ok? Industry não é o prédio, sabe? Quando você passa, por exemplo, numa rodovia e você enxerga uma fábrica, uma indústria, não é isso em inglês, tá? Industry não é isso em inglês. Industry a gente usa para se referir ao tipo do business, ao tipo do negócio. Então, por exemplo, I, Vanessa, right? Vanessa, eu trabalho no ramo, na área de educação, concorda? Então, eu posso falar que a education industry, ok? Quando eu atuava com geologia, eu atuava no ramo de mineração, então posso dizer mining industry e assim por diante. Fabric, o que é fabric? Fabric também não é a fábrica, a indústria que a gente passa na rodovia lá e vê. Não é isso. Fabric é o tecido, tá? Então, se a sua roupa é de algodão, de couro, linho, isso é fabric. Então, Vanessa, como é que a gente fala de fato aquela indústria, fábrica que a gente passa nos lugares, geralmente rodovia, algum lugar mais afastado da cidade? Como que é o nome daquilo lá? Aquilo lá se chama factory, ok? Factory. Então, não confunda mais. Industry se refere apenas ao tipo de business, de ramo que uma pessoa atua, por exemplo. Fabric é geralmente sobre roupas. E factory, sim, aí sim, factory se refere àquele prédio, todo aquele espaço físico onde coisas são manufaturadas, fabricadas, ok? Sexto, aqui é um par. Aqui nós temos um par de palavra que é advice, advise. É muito simples aqui, muito simples, mas você tem que tomar cuidado como que você usa. Por quê? O primeiro, advice, é um substantivo. Então, é conselho. Advise é um verbo, aconselhar. Então, a única coisa que você tem que tomar cuidado é como que você usa isso na sua frase. Então, I need some advice. He advised me. Então, eu preciso de conselho, advice. Ele me aconselhou, advised. E, obviamente, tome cuidado com a pronúncia. Este daqui termina com um som de S. Advice, advice. Esse daqui, vou colocar aqui, termina com som de Z. Então, advise. Cuidado com a pronúncia. 7. Esse aqui é clássico, esse aqui eu vejo muito pessoal errar, muitas vezes, nos stories do Instagram. Birthday and anniversary. Porque o pessoal, vamos supor, é aniversário de alguém, e ao invés da pessoa pegar algum sticker, algum adesivo lá dos stories que está escrito Happy Birthday, a pessoa encontra um Happy Anniversary e coloca lá, só que é simplesmente aniversário de alguém. Isso está errado, por quê? Quando você quer se referir a aniversário, por exemplo, ó, dia 13 de outubro é meu aniversário, ok? Então, se você quiser me dar parabéns, você vai falar Happy Birthday, dia 13 de outubro, ok? Happy Birthday. Anniversary você usa quando você está comemorando anos de alguma coisa. Então, por exemplo, quando a pessoa está comemorando 5 anos de casamento, de noivado, tem gente que até comemora quantos anos tá noivo, né? Muito tempo. Mas, enfim, nesse caso é anniversary, tá? Então, se você quer falar sobre aniversário, que a pessoa faz ali todo ano, né? Que se relaciona a quando que a pessoa nasceu, aí é birthday. E antes de eu continuar, ir para os últimos pares de palavras, se até agora você já aprendeu com esse vídeo, curte, deixa o seu like, porque dessa forma você me ajuda. Eu estou te ajudando e aí você me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Bem, oitavo. Olha só, aqui, de novo, não são apenas duas palavras, são três palavrinhas que são facilmente confundidas. E o ponto principal aqui de ter essa confusão é porque o brasileiro quer usar a palavra compromisso, né? Então, por exemplo, eu tenho um compromisso. E aí, no inglês existem essas palavrinhas aqui, compromise, commit, appointment. Então, vamos ver o que é cada uma delas. Bem, quando você quer dizer que você tem um compromisso, no sentido de, eu tenho dentista, eu tenho uma reunião, eu tenho que fazer a unha, ou seja, compromisso nesse sentido, a palavra que você quer é appointment.
tá? Aqui, na verdade, estou começando de trás para frente, né? Mas vamos lá, appointment. Então, aqui, por exemplo, I'm sorry, I can't. I have an appointment right after the meeting. Ou seja, desculpa, eu não posso. Eu tenho um compromisso logo depois da reunião, tá? Então, se você quer essa palavrinha de compromisso da sua agenda, lá tem alguma coisa lá com data, horário, isso é appointment. Tá, então, Pepper, se compromisso é appointment, então o que que é compromise? Afinal de contas, compromise parece, né? Lembra bastante no português a palavra compromisso. Compromise tem a ver com quando algo está comprometido, mas é no sentido ruim, no sentido perigoso, tá? Então, por exemplo, imagina que você tem alguns dados que estão comprometidos, estão em risco, algo assim. Aí sim você vai usar compromise, que é um verbo, ok? Compromised. E o commit é quando você se compromete com algo. Então, por exemplo, imagina que você está em um emprego novo, uma oportunidade maravilhosa. Você está super comprometido. Esse tipo de comprometimento aí é commit, tá? Então, veja, esse aqui é o comprometimento no sentido de que algo está comprometido, os dados estão comprometidos, por exemplo. Esse aqui é o comprometimento quando você tem um compromisso com alguém, com um relacionamento, com alguma coisa nova, ou seja, tem a ver com a sua atitude, com a sua palavra, ok? E o compromisso de você tem algo na agenda, um dentista, fazer as unhas, alguma coisa nesse sentido, aí a gente fala appointment. Mais uma vez, nós não temos só um par de palavras, não são só duas palavras, são três palavrinhas aqui que confundem. Por quê? Brasileiro geralmente entende que, por exemplo, assim, eu discuti com a pessoa. Quando a gente fala isso em português, a gente está se referindo a que essa discussão foi mais ou menos num tom de briga, querendo dizer que, eu discuti, bati boca com alguém. Só que isso em inglês não é discuss, não é discuss. Quando você usa discuss no inglês, é simplesmente quando é o que acontece em reunião, por exemplo. Em reuniões, a gente espera isso, né? Que você não bata a boca, que você não brigue com ninguém numa reunião. Você vai discutir e pode ser que o seu ponto de vista, suas ideias sejam diferentes de um colega, mas não que você vai bater boca. E aí vocês vão discutir qual a melhor estratégia, tá bom? Esse tipo de discussão, em inglês a gente fala discuss. Agora, se você bateu boca, tá? Vamos assim dizer, se você bateu boca, ou seja, se você bateu boca, se você brigou com alguém, aí a gente usa o verbo argue, ok? E o fight é briga, mas que envolve contato físico, tá? É luta. Aí a gente fala fight. Então tem essa diferença entre essas três palavrinhas. As três no sentido, aliás, essas duas aqui é mais no sentido de briga, tá? E aqui no discuss não é no sentido de briga, só de você discutir ideias. Então, por exemplo, em debates também tem a ver com essa palavrinha aqui, discuss, ok? 10º, quando que você usa o watch, look e quando que você usa o see? Importante dizer que tanto o watch quanto o look, eles são ações que você faz de forma ativa. Agora, você vai usar o see quando é uma ação de forma passiva. Ou seja, imagina que eu estou aqui gravando esse vídeo aqui para você no YouTube, tá bom? E aí eu percebi que passou um avião aqui do lado aqui, tem uma janela, tá? Veja, eu estou totalmente focada aqui para gravar esse vídeo, mas eu percebi que passou um avião, ou seja, a imagem do avião veio até mim, certo? Eu não estava olhando para a janela procurando um avião e tal, não. E também eu não parei para olhar para a janela, certo? Eu estou focada aqui gravando o vídeo. Ou seja, se passa um avião e eu percebi que o avião passou, mesmo não estando focada ali, eu estou focada aqui, nesse caso a gente usa o se, tá? Então, o se é quando algo vem até o seu olho. Imagina, você está olhando assim na rua parada e de repente uma criança passa correndo. Você vai usar o se, tipo, I saw a kid, tipo, vi uma criança, ok? Isso quer dizer passivo. Já o watch e o look, você tem que parar para ver, ok? Você para ver. Então, por isso que é de uma maneira ativa. E aí, qual que é a diferença do watch e do look? O watch, você passa mais tempo
assistindo, vendo aquilo. Então, é por isso que a gente usa o watch para se referir quando a gente assiste, quando a gente vê séries e filmes. Por quê? É um período mais longo, um período longo, né? Assistir um vídeo, por exemplo, tá? E o look, a gente para ver também, só que geralmente é rápido. Então, imagina quando alguém fala assim: olha, pássaro, olha, criança, olha tal coisa. E aí você, tipo, aí você olha rapidinho e de repente já volta para o que você estava fazendo. É diferente o tempo que você olha para alguma coisa, tipo, olha, 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 do que você ficar assistindo, vendo um filme série, tá bom? Então, watch and look você tem que parar para ver, e aí a diferença entre eles é a duração. Então, o look é bem rápido, tipo, olha, olha tal coisa, olha aqui, rapidinho, e o watch geralmente é mais longo, né? E o see é de forma passiva, você viu aquilo, aquilo veio até os seus olhos, ok? Deixa eu só apagar aqui. Opa, errei, errei. Ok, eu queria apagar só os vermelhinhos. Ok, agora sim. Vamos para o último. Qual que é a diferença de teacher and professor? Bem, sim, existe, primeiro de tudo assim, eu não sei se você sabe, mas sim existe uma diferença. Pode ser que você nem soubesse que existisse uma diferença, e sim existe. Bem, o teacher, você vai. Aliás, eu vou começar pelo professor, mais fácil. Vou começar pelo professor. Professor, essa palavra em inglês, a gente vai usar geralmente para se referir aos professores de que geralmente ensinam em cursos técnicos, né, em college ou universidades. Ou seja, é um profissional que está ensinando e ele tem um grau acadêmico mais elevado, tá? E, geralmente ele ensina algo bem específico, ok? Já o teacher é alguém, é o professor que trabalha numa escola, trabalha num colégio, mas esse professor, ele também pode instruir outras pessoas com uma habilidade específica. Então, por exemplo, por isso que a gente fala English teacher, ok? Então, Vanessa, I've been working as an English teacher for more than 10 years, ok? Então, English teacher, então pode ser um professor de idiomas, professor de algum esporte, professor de algum instrumento. Então, esses, ou seja, são pessoas que estão ensinando alguma habilidade específica, então você fala teacher, e também professores de escolas, tá? E o professor de universidades, colégio técnico, ou seja, algo que exige um maior nível acadêmico, daí sim é o que a gente chama de professor. Bem, se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários, me dê o seu feedback desse vídeo. E se você quiser um outro vídeo, parte 2, com mais erros comuns, é só pedir aqui nos comentários também. See you!